Queridos, eu quero meditar com os irmãos, iniciar a mensagem de hoje em Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, versículo 15, que diz assim: pois vocês não receberam um espírito de escravidão, fala escravidão, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos. Fala filhos. Filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Amém. Nós acabamos de ler um texto onde está afirmando que nós não recebemos um Espírito que nos escravize novamente. E ser escravo de algo é não ter escolhas, é não ter liberdade, mas viver debaixo de opressão. Ser escravo é não poder decidir. Ser escravo é estar enfermo espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. A escravidão, ela é e começa na mente, nos pensamentos. A pior escravidão que existe, a pior prisão que existe é a prisão da mente. Por quê? Porque tudo começa na mente. Uma criança começa a se desenvolver porque ela passa a ter entendimento na mente de como caminhar, de como falar, de como se desenvolver, sim ou não? Quando você quer ensinar o seu filho, sua filha, você vai falando de acordo com a linguagem e da idade dela. Então você vai falando, vai se desenvolvendo, vai declarando, e na repetição a criança vai se desenvolvendo. E isso é maravilhoso, isso é de Deus. No entanto, quando nós chegamos na fase adulta, nós achamos que já sabemos tudo. E muito pelo contrário, nós estamos sempre aprendendo na presença de Deus. Então, olha só, a Bíblia está dizendo que nós não recebemos um espírito que nos escravize para novamente temerem, ou seja, um espírito de medo, por exemplo, mas nós recebemos um espírito que os adota como filhos. Você se vê como diante de Deus? Como filho ou como escravo? Eu me vejo como filho, ok, mas eu me comporto como filho ou eu estou vivendo como escravo? Nós já vamos falar sobre isso. O objetivo, então, desta mensagem é nós estarmos vivendo como filhos, renovar a nossa mente dia após dia e saber que tem um Pai presente 24 horas na nossa vida. Eu não sei como é que foi o teu relacionamento com o teu pai, eu não sei como foi o teu relacionamento com a tua mãe na infância, se você teve pai e mãe, se você não teve, se o teu pai não foi legal, tua mãe também não, se você foi muito machucado emocionalmente, fisicamente ou até esquecido. Talvez os seus maiores traumas da vida estão realmente na paternidade ou na ausência. Eu não sei. Mas o que Deus quer te dizer nessa noite é que não importa os pais que você teve nessa terra. Agora que você é adulto, o que importa é o pai que você tem eternamente. E isso muda toda a história. Não é que você não vai honrar os teus pais paternos, não é isso. Mas existe um pai que está dizendo que nós somos filhos. E se ele é pai, o pai perfeito, o Abba Pai, o pai querido, queridos, não tem o porquê de nós vivermos mais sozinhos, órfãos, achando que ninguém está nos cuidando, achando que ninguém está com a gente. Então, cuidado, que você pode estar transferindo para Deus os traumas que você teve com os pais.
Talvez você não teve um pai presente, você acha que Deus não está presente, ou seja, que Deus não está cuidando de você. Cuidado, porque nós transferimos para Deus aquilo que você viveu nos seus relacionamentos da infância. Se você teve um pai presente, um pai que sempre estava junto, te ajudando, te auxiliando, você hoje olha para Deus da mesma maneira, diz, eu tenho um pai presente. Mas independente do teu pai terreno, e aqui está a chave que tem que virar. O pai, que é Deus, é perfeito. E ele nunca abandona os seus filhos. Você crê nisso, irmão? Então, o objetivo dessa mensagem é justamente nós começarmos a criar uma mentalidade de filho, não mais de escravo. E nós já vamos ver a diferença. Porque ir na igreja não me faz filho. Conhecer alguns versículos não me faz filho. Pensar positivo não me faz ser filho. Dizer, se Deus quiser, vai dar tudo certo, não me faz filho. Queridos, existe uma maneira de ser filho que a Bíblia nos orienta. E quando nós de fato nos tornamos filhos, aí a mão do Pai está guardando, protegendo e dando toda a provisão. Quem aqui arrumava alguns BO na escola? Eu lembro uma vez a gente jogando pinica e deu um BO ali, não sei o que aconteceu ali, que deu um BO. E uma vez o meu pai estava próximo, estava chegando, pensa, pai chegou. Não era assim? Não tem aquela frase, o pai está em casa? Fala para a pessoa que está falando, o pai está em casa, fica tranquilo. Eu estava meio com medo antes, mas quando o pai chegou, por quê? Porque o pai protege, sim ou não? O pai traz provisão. O pai dá destino. Você que é pai, anote isso. A função do pai, proteger, trazer provisão e dar destino. Anote isso porque é importante. Porque senão você vai replicar a mesma coisa que o teu pai deixou de te dar ou deixou de fazer, enfim. Não transfira nada, nenhum trauma para Deus. Deus é perfeito e Ele é o Pai perfeito. Não faça isso. Porque senão você vai viver uma vida de escravo aqui na terra, uma vida de limitações, uma vida e vai fazer do teu caminho mais difícil ainda. É difícil a caminhada da fé? Sim ou não? Responde, irmão, sim ou não? Mas você sabia que tem gente que faz dessa caminhada mais difícil ainda? Por quê? Maneira de pensar. Ao invés de acessar o Pai, está pensando ainda como escravo. Então há uma graça de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida, e Deus está dizendo para você e para mim, ei, eu sou teu Pai perfeito, me busca, vem falar comigo, ora, dedica tempo, e para de achar que eu sou como pessoa. Deus é Deus. Vamos lá. João, capítulo 8, versículo 1. Eu quero ler essa passagem bíblica com você. Nós vamos ler do 1 ao 11. Preste atenção aqui. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. Ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério, mas na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo.
Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus se colocou de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Agora vá em paz e não peque mais. Queridos, nós estamos vendo aqui uma situação clara de um Deus que não condena, mas que nos dá uma nova oportunidade na vida. No caso dessa mulher foi um adultério. Agora, qual que é o seu e o meu pecado? Você percebe que tem gente que carrega o peso do pecado, a condenação do pecado para toda a vida? E Deus está querendo te dizer: filho, vai e não peques mais. Pare de viver debaixo de culpa. Pare de viver debaixo de condenação. Pare de viver debaixo de punição. Se você já se arrependeu, se você já confessou a Deus, se você realmente está querendo buscar em Deus isso, porque Deus não é um pai que condena, Ele é um pai que perdoa e nos dá uma nova vida. Não, você não entendeu? Você tem um pai que não condena e não pune. Você tem um pai que perdoa e te dá uma nova vida. Pode ser alto que é para Jesus. Irmão, para muitos essa frase ainda está como informação. Não entrou ainda na camada da alma para cura. Não entrou ainda de fato no coração. E não é porque a pessoa não quer. É porque é um processo. É um processo. Queridos, tem coisas no culto, tem versículos que a pessoa até sabe, mas ela não deixou ainda, ou seja, não entrou na camada mais profunda para ela acessar. É isso. Ou seja, tem pessoas que leem a Bíblia, que oram, mas ainda estão pensando como escravos. E a minha oração é para que a palavra de Deus entre no mais profundo da tua mente, do teu espírito, da tua alma. Para quê? Para você de fato discernir, entender de que eu não vou mais viver desse jeito, eu não vou mais pensar desse jeito, eu quero uma mente renovada, eu quero uma mente fortalecida em Deus, a minha vida não depende mais do passado, a minha vida não é definida pelo passado ou pelo pecado que foi cometido, a minha vida agora está nas mãos desse Pai perfeito que é Deus. Por isso, irmãos, é repetição, por isso é busca, por isso é oração, porque quem é escravo acha que orar é pesado, ir na igreja é pesado, ler a Bíblia é pesado, tudo é pesado. A mentalidade egípcia, a mentalidade de escravo, quando o povo estava no Egito, é fazer tudo por esforço. Parece que tem que fazer muita coisa para Deus me amar. Não, filho, Deus te ama. Deus te ama. Então preste atenção aqui. Como é que eu identifico se eu tenho mentalidade de escravo ou mentalidade de filho? Isso vale para mim e para você. Mentalidade de escravo vive no medo. Sempre com medo. Medo de ser castigado, medo de errar, medo, a pessoa vive insegura, sente-se sem valor, numa autodepreciação. Repito, todos nós temos essa tendência, tá?
Agora, a gente não pode alimentar esses sentimentos e esses pensamentos de medo, pensamentos de que vai ser castigado. Tem gente que está sempre em alerta, e eu vivi muito tempo assim, que parecia que a qualquer momento eu ia ser castigado, corrigido, punido. Tem mais alguém aqui que quer ser liberto e reconhece isso? Levanta a mão. Se você quer ser liberto, coloca a luz. Porque os pensamentos, queridos, eles vão definir o estilo da sua vida. Pode perceber, nós somos hoje o que nós alimentamos na mente até hoje. E o que eu quero ser amanhã, eu preciso alimentar a minha mente constantemente para me tornar realmente quem Deus diz que eu sou. Para ser escravo, pastor, o que eu devo fazer? Só não fazer nada. Uma mente escrava é só não fazer nada. Agora, uma mente de filho, oração, leitura, meditação, ouvir a palavra, louvar. Só que aí você já está descobrindo que isso não é um peso, isso é uma alegria, porque isso é a graça de Deus nos oportunizando, reprogramar nossa mente, vivificar o nosso espírito e renovar os nossos pensamentos. Pensa num cara que era para dar tudo errado. Fala assim, esse cara sou eu. Irmãos, ninguém aqui nasceu para dar certo. Até Deus enviar o seu filho. Até Deus enviar o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Era para dar tudo errado. Era para nós todos estarmos condenados. Debaixo de punição, de opressão, de depressão, de coisas terríveis. Mas papai olhou e teve compaixão, graça, misericórdia, amor incondicional. E aí, João 3,16, porque Deus amou você e eu. E por isso enviou o seu único filho, filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crer em Deus, no Filho de Deus, em Jesus, não é apenas dizer que crê, é ter uma mentalidade de filho, é ter uma mentalidade de que realmente crê. Ou seja, o mundo está caindo, mas você está com Jesus, Deus está comigo, Jesus está comigo, Senhor, eu entrego tudo a Ti. Eu sei que o Senhor é um Pai maravilhoso, sabe de todas as coisas. Pensa numa BR lotado de carro. E papai está do lado e diz, filho, pega na minha mão, nós vamos atravessar essa BR, não vai te acontecer nada. Você vai ter que confiar para pegar na mão, sim ou não? Você vai ter que confiar para atravessar, porque os carros estão passando. E aí, quem vai? Se você olhar para o Pai, reconhecer Ele como Deus Todo-Poderoso, soberano, você vai. Mas se você olhar para os carros, você não vai. Sabe qual que é o problema? A gente fica olhando para os carros, ao invés de olhar para o Pai. Olha para o Pai. Creia no Pai, porque quem crê, age. Quem crê, pega na mão. Quem só fala, tem medo. E Deus não nos deu espírito de medo, mas Ele nos deu espírito de ousadia. Então o filho tem confiança no amor que o recebe do pai, nos cuidados do pai. 1 João 4,18 diz assim, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Talvez essa opressão que você está vivendo é porque você tem medo e ainda não pegou na mão do Pai. Não confia no amor perfeito, o perfeito amor que expulsa o medo. Então, ao invés de pensar no medo, pensa agora no amor perfeito. Em quem? Em Jesus. Quando eu pego a Bíblia em casa, quando vem alguma aflição, eu pego a Bíblia e fico caminhando e lendo. Senhor, tira essa aflição, tira essa preocupação, Senhor. Não, isso não me pertence, a minha mente não é escrava. E aí vai lendo a Bíblia, vai lendo a Bíblia. Só que tem outras pessoas que preferem beber, preferem ir para os vícios, preferem reunir pessoas em casa, porque acham que pessoas vai remover o medo, não, só vai dar uma maquiada. Depois vai continuar.
porque nada está acima da presença de Deus. Então, o que acontece numa pessoa que está com a mente escrava baseada no medo? Ela acaba se limitando. E ela acaba alimentando um espírito que depois leva para o pânico. Vai fechando a mente. E ela não vê solução naquilo que já foi liberado como provisão. Pessoas com mente escrava, elas vê o fim naquilo que Deus está falando. Filho, é apenas o começo de uma nova história, não é o fim. E você não tem uma mente escrava, queridos, você tem uma mente de filho. Por isso, se alimente da palavra, leia a palavra, leia a Bíblia em casa. O que define se eu sou filho ou se eu sou rebelde? A maneira com que eu vivo. Quando você pergunta para um pai, como é que é o seu filho? Ele vai dizer, meu filho é benção demais. O que ele está dizendo? Ele se comporta. Ele não é perfeito, mas ele se comporta, ele tenta fazer o melhor, ele me ouve, ele segue instruções, sim ou não? Agora, um pai que diz, pastor, eu preciso de uma ajuda, porque o meu filho está rebelde, ele está falando de um filho que ouve, recebe instruções, não, ele está falando de um filho que não ouve, que quer fazer do jeito dele, que acha que sabe tudo. Entende? Então, o que nos faz ser filho não é se eu falo que sou filho ou não, mas é a maneira com que eu estou conduzindo a minha vida diante do Pai. É quando eu quero fazer algo e Deus e o Pai dizem assim, filho, não. Porque o não de Deus nos protege. O não do Pai nos protege. O sim do Pai nos abençoa. E o espera do Pai nos prepara para algo melhor que Ele tem ali na frente. Recebe essa palavra, querido, porque tem alguns que estão esperando em alguma área. E o Pai está dizendo, espera, não antecipa. Qual é o pai, dentro de uma responsabilidade, vai dar o carro para o filho dirigir antes dos 18 anos, sem carteira? Talvez lá no interiorzão, não. Pai, eu quero ir até São Paulo, estou com 16 anos, posso ir? O pai diz, não, pode ir, filho, você está antecipando algo e pode dar um grande problema. Então, um pai que é um pai, ele diz, espera. Tem coisa que Deus está falando para você, espera que vai chegar. Espera que está vindo. Mas nós somos como criança muitas vezes. É janeiro e a criança faz aniversário em setembro. Em janeiro ela pergunta, quanto tempo falta para o meu aniversário? E ela já quer. Aí chega em março, ela diz assim, será que eu não posso ganhar o presente do meu aniversário que é em setembro, agora? Quem tem filho aí? É mais ou menos isso. Sim ou não? Será que eu não posso ganhar? Ou seja, a mente que ainda não está curada, ela quer antecipar algo. E todos nós passamos por isso, queridos. Agora, Deus está nos levando a uma maturidade, a não querer antecipar e também não querer ficar adiando o que Deus está falando. É hoje. A decisão é hoje. Pastor, eu estou muito ansioso. Sim, o que Deus já disse que é para você decidir hoje que você não decidiu ainda? Está com medo. Então, olha o que diz Romanos 8:1. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. É agora. Não é amanhã. É agora. Deus está nos conduzindo a termos uma mentalidade de que nós não somos condenados. Em Cristo Jesus, não. Alguém pode te julgar, alguém pode falar de você, mas você em Cristo tem que ter a consciência de quem você é. E pronto. Jesus, 40 dias, 40 noites no deserto. O inimigo diz para ele, Satanás diz para ele, se tu és filho, e aí ele teve fome ainda, né?
se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Colocou a filiação de Jesus em dúvida. Sabe o que aconteceu um pouco antes, quando Jesus se batiza? Tem uma voz dos céus dizendo: eis o meu filho amado, em quem me alegro. Tudo o que você receber de Deus, revelação, visões, promessa, profecia, palavra, o inimigo, por outro lado, vai tentar dizer: não é. Não dá. Não é para você. Quem é você para achar que você vai merecer isso? Irmãos, isso é muito espiritual. E batalha espiritual está na mente, nos pensamentos. E tem gente preocupado com tridente, com guampa e de vermelho. Isso é festinha, é roupa de carnaval. Irmãos, fala comigo assim: a batalha está na mente. Você precisa começar, como comigo, nós juntos pensar, o que eu estou pensando? Porque durante a mensagem aqui, queridos, eu até às vezes me perco nas palavras, porque eu vou buscar o discernimento. Você pode observar que a sua mente foi, sei lá, foi para a Europa e voltou. Tem gente que pensando em comida já. Por quê? Porque o inimigo vai sempre tentar conduzir a tua mente em algo que te interessa. Alguém está pensando em carro, alguém está pensando... Por quê? Porque a batalha já está perdida. Se a mente está vagando em vários tipos de pensamentos, você não conseguiu ainda... Cuidado! A batalha pode estar sendo perdida. Por isso que Romanos 12:2 diz para renovar a mente, queridos. O que é renovar a mente? É dar um novo sentido para as ideias. É realmente eu pensar no que eu estou pensando, no que eu estou lendo. Porque não é simplesmente eu saber um versículo, é deixar o versículo entrar no meu coração, entrar na minha mente, no meu espírito, e eu usar esse versículo como filho, não como escravo. Tem pessoas que pegam a palavra de Deus e ainda são escravos. Ela pensa assim: isso é muito fácil porque é para o fulano. Olha a vida dele. Para mim nada dá certo. Ela conhece a palavra, ela sabe o versículo, mas ela usa o versículo para os outros, não usa para ela, mente de escravo. Diga assim, levanta a mão direita e diz assim: eu, a partir de agora, vou usar a palavra de Deus, do meu Pai, a meu favor, não contra mim. É isso. O inimigo quer que você pegue e conheça a palavra, vá na igreja, mas que você pegue tudo que papai escreveu para você, contra você. Você sabia que tem gente que pega as coisas negativas da Bíblia e de maneira muito rápida usa contra? Ei, tudo que é negativo na Bíblia é um alerta. É para se arrepender, é para mudar, é para aceitar Jesus, é para mudar para melhor, é para pegar a graça de Deus. Viver debaixo da graça e não da punição. Tem gente que peca em uma área, acha esse pecado em algum personagem bíblico e vai para as consequências dele e começa a viver. Não, olha aí, vai ter que acontecer isso comigo também, porque com ele aconteceu, então como eu errei também vai acontecer. E Deus está tentando te falar: filho, você não é o personagem bíblico que eu escrevi. Ali está como alerta, mas você cometeu, então pega a minha graça. Eu quero já te libertar, eu quero já te dar uma nova vida hoje, agora. Então para de pensar nas consequências, pensa na graça, muda e deixa o restante para o Senhor e vai viver sua vida em Cristo. Irmãos, tem gente que até hoje, faz 20 anos que errou, e até hoje vive: isso aqui que eu estou vivendo é punição, isso aqui eu estou pagando. Estou pagando até hoje, faz talvez 10, 15 anos que Deus está tentando te dizer: filho, você já pagou faz tempo, você podia já estar vivendo uma vida de paz, de alegria, e você está carregando mochila com tijolo dentro que não precisava mais.
Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então pare de dar mais ouvido para a voz de pessoas do que para a voz de Deus. Porque pessoas acusam. Pessoas que não têm a mente renovada acusam. Pessoas que ainda não têm a mente renovada vão, muitas vezes, proferir palavras que vai gerar condenação. Mas o papai, diante de um coração quebrantado, libera perdão. Não foi assim na passagem que a gente leu? Os religiosos estão trazendo a mulher a Jesus. Ei, mestre, foi pego em adultério. A lei de Moisés diz que tem que ser apedrejado. O que o senhor fala? Ele escreve no chão. A pressão continua, ou seja, porque religioso quer pressionar. Religioso sempre olha o erro dos outros e quer pressionar para que seja feito alguma coisa. Ei, Deus está nos chamando para olhar para a nossa vida e resolver a nossa vida diante dele. Amém, queridos? Religião mata. Preste atenção no que eu vou te dizer. Uma coisa é batizar e ser salvo. Outra coisa é ter uma mente renovada em Cristo. Pastor, aceitei Jesus, me batizei e estou salvo. Amém. Mas como é que está a sua mente? Como que está a sua mente diante do que Deus está te falando? Você continua pensando as mesmas coisas? Você continua falando as mesmas coisas? Você ainda está proferindo palavras contra alguém que não está de acordo com a Bíblia? Ser salvo é uma coisa. Ter uma mente de escravo é outra. Agora, cuidado, uma mente de escravo perde a salvação. Corre risco. Porque todos os escravos que ficaram no deserto, daquela geração, tirando Josué e Caleb, morreram onde? No deserto. E o papai estava tentando dizer para eles, olha aqui, tem promessa, muda a maneira de pensar. Os caras estavam no deserto, não estavam mais na escravidão, tinha pão, tinha sombra, roupa não gastava, o havaiana deles não gastava, tinha coluna de fogo para aquecer do frio, tinha tudo que eles precisavam para o momento, sim ou não? E qual que era a promessa? Terra prometida que mana leite e mel. Você percebe que a gente às vezes está muito preocupado com coisas que estão lá na frente e que Deus já determinou que vai acontecer? Então a graça de Deus nos faz a gente ter uma mente livre das preocupações, das opressões. E aí você pode parar e projetar o que você vai fazer. Vamos lá, gente. Vamos dar sequência aqui. Eu falei aqui que quem tem a mente de escravo ainda vive com medo, baseado no medo. Segundo ponto, quem tem a mente de escravo ainda vive na culpa e na condenação. E terceiro ponto, pensamento de escravo ainda sempre tenta merecer o amor de Deus através das obras, através do fazer. E isso tem que tomar cuidado. Quem tem esse pensamento ainda tenta agradar a Deus por performance. Quer fazer tudo. Sentimento de rejeição, por exemplo, a dor da rejeição faz a pessoa querer fazer tudo. E isso é triste. Agora, o filho serve por gratidão. Porque ele já é amado, já é aceito, já está na casa do pai, e ele não faz por obrigação. Ele faz por gratidão. A gente serve por gratidão. A gente vai ler a Bíblia por gratidão. Não é obrigação, porque Deus não obriga. A gente vai orar por gratidão. Porque nós precisamos, como filho, o filho precisa ouvir a voz do pai. Então, se você quer ter uma fé firme, alimente-se da palavra de Deus, porque uma mente firmada na palavra é uma fé
forte. Pastor, eu estou muito fraco na fé. Você está dizendo que você está com algum tempo sem alimentar a mente, sem ler a palavra, sem orar. E cuidado com as mentiras do inimigo. Ele vai tentar dizer que você tem uma mente fraca, que você é fraco, que você tem... Não, queridos, você só não está exercitando. A partir do momento que você começar a exercitar, a sua fé fortalece, a sua alma fica mais controlada, as emoções passam a ser governadas por você. E não ao contrário. Estamos juntos na mensagem ou não? Então pare de querer tentar agradar a Deus por performance, pelo fazer. Ei, você já é amado, você pode sentar no sofá de casa e dizer: ah, papai, muito obrigado. Faz aquele chimarrão, toma, você é amado do Pai. Agora, não quer dizer que você não vai fazer nada também. Tá bom, vou botar uma rede lá em casa e vou passar o dia inteiro sem fazer nada, o mês inteiro, o ano inteiro sem fazer nada. Tem um nome para isso. Eu estou falando em descanso na presença do Pai, mesmo diante de grandes responsabilidades. É você buscar Deus, qual que é o momento que eu vou fazer algo, qual que é o momento que eu vou descansar. Porque olha aqui, ó, mente escrava, está no trabalho, quer estar em casa. Está em casa, quer estar onde? No trabalho. Está com os filhos para brincar num parque, jogar bola, tá assim. Joga. Faz um morto, brinca, atira, joga, participa. Porque a mente escrava sempre deixa passar as oportunidades. E para você não correr o risco de você pegar uma foto daqui a 15 anos do seu filho, você vai ver e dizer: meu Deus, eu podia ter brincado. Eu podia ter abraçado mais, beijado mais. Quem pegou? Quem já pegou uma foto de 10 anos atrás e olhou assim e disse: meu Deus, eu podia ter aproveitado, não aproveitei. Quem já fez isso? Então, para não fazer mais, aproveita o agora. Só que o inimigo quer deixar o quê? Ele quer fazer o quê? Ele quer fazer que a gente fique preocupado com as coisas do amanhã, porque se eu me preocupo no amanhã, eu deixo de viver o hoje. E ninguém controla o amanhã, querido. Alguns pontos importantes. Ninguém muda ninguém e ninguém controla o amanhã. Então, para de querer mudar o cônjuge. Você está se estressando à toa. Coloca nas mãos do papai, do Senhor. E pede para o papai: Senhor, ao invés de eu querer mudar o meu cônjuge, muda esse coraçãozinho ruim aqui. Toda mudança começa por mim. Um lugar que precisa ter paz. Começa onde? No meu e no seu coração. Depois, qual que é o lugar que precisa ter paz? Na família, na casa. Ei, irmãos, a nossa casa deve ser um lugar onde a gente se estressa no trabalho, tem um dia difícil e a gente tem que pensar o seguinte: eu quero voltar para casa porque lá na minha casa é um lugar de paz. Só que tem gente que trabalha e eu que penso o dia inteiro: meu Deus, eu vou ter que ir para casa. Por quê? Porque ele está colocando a culpa ainda no outro. Ou na esposa, ou no marido. A mudança começa onde? Começa comigo. Isso é muito sério. Por quê? Porque a mente escrava sempre coloca a culpa no outro. Sempre o problema é o outro, ou é a circunstância, ou é uma pessoa. E se não achar ninguém, ela culpa a Deus, mas ela nunca é culpada. Mente escrava sempre quer sugar, nunca quer participar. Nunca quer cooperar. Não, ela suga. Agora, quem é filho participa. Quem é filho coopera. Quem é filho estende a mão pro irmão, não vai chutar. Meu irmão caiu, é capaz de pisar em cima ainda. Mente escrava gosta de ver
ou procurar erro nos outros. Por quê? Porque quando encontra, dá uma falsa sensação de que a vida dela está perfeita. E isso é um grande engano. E tem alguns espíritos malignos que acompanham uma pessoa assim. Quer saber um deles? Sim ou não? Pessoas que fazem contenda e fofoca. Quer saber um dos espíritos que acompanha ela? Perturbação. Perturbação. Sabe por quê? Porque cada assunto que ela fala, ela está invocando o quê? Agora estou falando muito espiritual pesado. Ela está invocando os espíritos daquele assunto. Irmãos, isso que não é brincadeira. Isso é muito sério. Palavras são espíritos, pensamentos estão sendo inspirados pelo Espírito Santo ou manipulados pelo inimigo. Então, nós não temos como controlar os pensamentos, mas alimentar eles sim. Você tem o poder no sangue de Jesus de expulsar pensamentos ruins. Sabe quando dá aquela coçadinha na língua para falar mal de alguém? Não, ninguém tem. Essa vontade todo ser humano tem. Todo ser humano tem. Mas agora Deus te deu autoridade para você dizer, ei, eu sou filho, eu não sou escravo, eu não entro nesse assunto. Amém? Quer ter paz com os filhos, quer ter paz em casa, não quer se envolver com espíritos caídos de trevas, é a direção que Deus dá. Porque, sério, irmãos, tem muitos irmãos são salvos, vão para o céu, mas vivem uma vida de mentalidade de escravo. Não estão desfrutando de fato da paz que excede o entendimento. Estão debaixo de punição, com aquela sensação que parece que vai dar algo errado, vai dar pastor, uma mania de perseguição, a pessoa acha que tem gente olhando para ela, tem gente perseguindo ela, e vai dar algo errado, e vão me assaltar, e vai pegar fogo na casa, e ei, você não percebeu ainda que isso está na sua mente, e que precisa ser rejeitado em nome de Jesus? Já viu uma pessoa que está sempre agitada? Parece que vai morrer amanhã, vai ficar doente, e as coisas começam a acontecer. Por quê? Porque aquilo que eu penso, eu sou. Aquilo que eu penso, eu estou atraindo. Por que nós não vamos pensar, ei, pastor, que benção a palavra, e amanhã vai vir uma benção assim tremenda. Eu nem sei o que é, mas eu já estou com as mãos abertas. Senhor, está aqui, vem para mim. Mas faz a sua parte. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Gálatas 4:7. O que é ser herdeiro? É receber tudo que o papai tem para ti. Só que uma mente escrava, ela quer voltar para o Egito. Ela quer voltar para debaixo do governo de Faraó. E Faraó, irmãos, representam coisa ruim. Se eu perguntar, quem quer voltar para Faraó? Não, ninguém quer, irmãos. Então muda a maneira de pensar. Para de murmurar, para de reclamar, para de pensar que vai dar errado, porque no lugar de pensar que vai dar errado, você já pode pensar que já deu certo. Aí vem sempre aquele que diz, tá, e se der errado? A nossa vida, a nossa fé, ela vai criando forma de acordo com aquilo que eu alimento na mente. Espírito e mente se comunicam o tempo todo. A sua mente está se comunicando com o seu espírito o tempo todo. O seu espírito se comunica com o Espírito Santo. A sua mente vai consultar o espírito. Opa, estou fortalecido. Estão ligadas diretamente. Irmãos, isso aqui parece ser simples, mas você vai perceber, se você entrar nisso, você vai ver que você há muito tempo estava viciado em preocupações. Agora, se focar na palavra, se pedir para Deus, sonda-me o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Meu Deus, o Senhor começa a te mostrar isso aqui que está te atrapalhando. Você está como escravo ainda, você está pensando no que deu errado lá atrás e acha que vai dar de novo. Não, é outra época. É outro momento.
Deus não nos salva para vivermos com pensamentos limitados. Não, Ele nos salva e Ele vai nos transformando e nos renovando dia após dia para termos pensamentos de filhos, pensamentos que edificam, que constroem, que resolve, que tem solução. E se não tem solução, descansa na graça de Deus, que Deus está cuidando. Tem coisas que nós não conseguimos resolver hoje, sim ou não? E aí o que fazer? Bater a cabeça na parede? Já me deu vontade. Vai resolver? Esse dia foi legal, a gente foi deitar, eu falei algumas coisas para a Tati, ela falou assim, mas não vamos falar agora, porque não dá para resolver. Nossa, ignora. É verdade ou não é? Aí eu pergunto, será que é Deus falando ou não? Lógico que é, Deus falando, ei, cabeção, para. Descansa na minha graça que eu estou cuidando de tudo. Mas aí se o cara quer receber um anjo, né, eis que te digo, valoroso, eis, não pensa, filhinho. Quem é que ainda está esperando um anjo bater na porta? Pam, 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 pam. E chega o anjão, né? É aqui que mora o fulano? Eis que te digo. Não. Deus vai usar alguém. E eu vou falar para os maridos aqui. Deus usa essa mulher aí que está do teu lado. E você não está enxergando. Amém? Depois as mulheres me pagam um lanche. Pensamento de escravo. Anda limitado, não consegue ter uma intimidade com o pai. Fica com bloqueio, fica longe, não tem liberdade para chegar perto do pai. Você foi criado, apanhou, muito xingado, corrigido na frente dos outros. Uma opressão emocional. E você não conseguia chegar perto, você tem que cuidar que você pode estar transferindo para Deus isso. E aí você não se sente amado, você não consegue pensar nas coisas de Deus, não consegue memorizar, dizendo, Deus está comigo, Deus está me cuidando, Ele é meu Pai. Por quê? Porque você está refletindo Deus, o Pai perfeito, com o Pai terreno. Ei, Deus quer cancelar isso na tua memória. O Pai terreno você perdoa, você libera Ele para viver a vida dele, porque Ele deu o melhor que deram para Ele. Agora, o Pai perfeito é o Pai que vai te curar, vai te perdoar, vai te projetar, vai te pegar no colo, vai te atirar para cima, vai te dar umas correção, vai dar umas varadinhas. Quem está entendendo a mensagem de hoje? Aquilo que você está procurando fora já está dentro, é na maneira de pensar. É por isso que ninguém perde tempo quando vai ler a Bíblia. Porque quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou falando com quem? Meu Pai. Ninguém perde tempo quando tira um tempo de oração. Porque você está falando com o Pai. Você está falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que ver com quem está falando também. Eu já vi gente que estava falando de Deus me disse. Eu acho que não, porque se fosse Deus, Ele não ia dizer para você deixar o seu marido. Entendeu? Estava escutando Deus errado, que é o Deus da letra minúscula. É porque Deus me falou que eu vou quebrar tudo. Não, não é Deus, não. Não é esse que tu está pensando que é. Porque Deus nunca vai falar nada em oração que vai contra a sua palavra. Irmãos, é sério o assunto e Deus quer nos libertar de pensamentos que estavam nos aprisionando e te aprisionando. Depressão. O próprio nome já diz, debaixo de pressão. E Deus quer remover isso. Ei, filho, para de pensar nisso. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é respeitável, se há algum louvor, se existe algum louvor, nisso pensai e o Deus da paz será convosco.
Então, queridos, a questão não é o que está acontecendo fora, a questão é a interpretação que eu estou dando da situação nos meus pensamentos, porque a solução está em Deus, através dos teus pensamentos, e Ele coloca em você. Agora, resolve ler a Bíblia e ficar 2 horas depois do culto no Instagram olhando TikTok? Lógico que não. Irmãos, eu não tenho dúvida que tem gente aqui pensando, meu Deus, vamos logo. Mas chega em casa, não tem nada para fazer, fica até às 3 da manhã ali, ó. Se for Instagram, se não for ainda pornografia. Você acha que vai ficar alguma coisa na mente? Não vai ficar nada. Vai ficar só o que é ruim. Vai desgastar, vai drenar as energias, vai matar o espírito, a mente vai ficar cansada e nada vai fluir. Mas em nome de Jesus você está entendendo a mensagem que Deus quer falar para você. Queridos, Deus não é um pai do ontem, Deus é um pai do hoje. Ele está com você aqui, Ele quer sentar com você quando chegar em casa. Eu vou te instruir algo. Quando você sair da igreja e você chegar na sua casa, você pega a sua família, você dá as mãos e você ora dizendo, Pai, obrigado por essa noite, pelo culto. Nós chegamos na nossa casa e aqui é o Espírito Santo do Senhor que governa. Nós vamos tirar um tempo de oração, nós vamos sentar 1 minuto aqui, sem celular, sem nada, e nós vamos desfrutar da tua presença, papai, e da família. Aí quem tem filho, pega o filho, a filha no colo e senta no sofá. E fica ali 5, 10 minutos. Para de querer acelerar as coisas. Tem que ir para a escola amanhã, tem que isso, tem que aquilo. Vive o momento. Relaxa. Não, porque amanhã tem que trabalhar, amanhã é segunda, porque não sei o quê, porque... Relaxa. Fala para a pessoa que está falando, calma. Aí já acorda na segunda, e aí, cadê as crianças? Pega as roupas, porque não sei o que, está atrasado, vamos de uma vez, porque não sei o que, porque amanhã é terça, e quarta, e quinta. Relaxa. Aí terça acorda, porque amanhã é quarta, e vamos lá, porque já estamos no meio da semana quase. Aí na quarta fala o quê? Porque amanhã é quinta, já está chegando o final de semana. Que doideira! Mente escrava. E Deus quer fazer assim... Então, o maior inimigo, querido, não é teu vizinho, não é teu cônjuge, não é o irmão da igreja, não é o colega de trabalho, não é o cara do trânsito que fechou. O maior inimigo está dentro de você, os pensamentos. Gente, eu estou falando porque Deus me tratou, está me tratando e vai me tratar nisso mesmo que eu estou falando para os irmãos aqui. Os irmãos acham, pastor, não, irmão, o que eu estou pensando? Senhor, remove isso aqui. Eu não aceito isso aqui, esse pensamento que não vem de ti. Você tem que declarar com a palavra, não ficar ali. Começa a pensar no que você está pensando, lê a Bíblia e começa a pensar no que você está pensando, porque o inimigo quer entrar no teu pensamento. Chegou no pensamento, enfraquece a fé. Enfraqueceu a fé, tudo está comprometido. Então você vai, quando alguém, o teu filho, tua filha, tua esposa, o teu marido te chamar assim, eu quero conversar com você, para e pensa, e olha e fica, presta atenção. Amém, irmãos? A gente tem assunto aqui, meu Deus. Mas Deus quer nos libertar de pensamentos que estavam nos aprisionando. Em nome de Jesus. Eu tenho um assunto muito tenso aqui também. Meu Deus. Todos nós temos já pensamentos registrados na mente. Em algumas situações, esse pensamento já vem prontinho para você interpretar aquela situação do jeito que você já interpretou todos os outros acontecimentos. Pensamentos, padrões que já estão enraizados.
Pensamentos automáticos, ideias que vêm já rápido. Normalmente pessoas que não deixam os outros falar e já quer falar antes é porque tem esses pensamentos já. E aí ela vai falar e quando vê não é nada do que ela pensou. Eu sou um deles. Muitas pessoas acham que o discernimento que está tendo não é discernimento, são pensamentos rígidos, padrões mentais que ela já antecipa porque ela acha que está discernindo tudo. Aí vem a crítica, aí vem aquele que olha assim e diz, está endemoniado. Não, não está. Ela só tem um pensamento registrado crítico. Já se batizou, já aceitou Jesus, mas caminha assim, ó. Aquele está endemoniado, aquele lá é assim, aquele lá é assim. Ei, isso está em você. Entendeu? E Deus quer nos libertar, porque quando alguém enxerga no outro algo, irmãos, primeiro olha se não está em você. Antes de querer tirar o cisco no olho de alguém, primeiro remove a trave. E isso é para todos nós. Para todos nós. Então, vamos desenvolver cada vez mais uma mente de filho. E quando nós somos filhos e nos vemos como filho, nós olhamos para o irmão como irmão, não como inimigo. Deus nunca disse que a gente vai conviver com todo mundo e vai ser tudo perfeito, e todo mundo vai se gostar e vai ter afinidade. Não, Deus nunca disse isso. Mas agora, conviver em paz, conviver com amor, aí Deus, papai, nos ensina a viver desse jeito. Mas você já observou que pessoas que têm a mente de escravo, ela não consegue conviver com quem ela não concorda? Ou seja, se não concordar com o eu penso, já está fora. Pessoas com mentalidades assim, elas fazem da sua opinião uma verdade. E ela julga e acusa os outros que não pensam que nem ela, porque eu não concordo. Ei, a sua verdade não é a palavra de Deus. A minha verdade não é a palavra de Deus. O que eu penso não é a palavra de Deus. Então eu posso pensar de um jeito, você pode pensar de outro. Mas Deus pensa de um jeito só e tem uma palavra só. Isso nos liberta para vivermos de uma maneira saudável. Como família e igreja, como parente, com família, com amigos, com colegas de trabalho, ao ponto de nós conseguirmos nos relacionar com pessoas que pensam diferente. Agora, não precisa levar para casa. Se relacionar. Porque isso pode estar impedindo o teu crescimento espiritual, o teu crescimento em várias áreas. Então, queridos, Deus hoje quer nos dar uma unção de renovação mental. Porque Deus não quer filhos ansiosos. Deus não quer filhos depressivos. Deus não quer filhos que ficam somente olhando as coisas, criticando. Nós somos chamados a fazer parte da solução, somos chamados a criar um ambiente de paz, um ambiente de alegria, um ambiente onde é acolhedor, um ambiente onde não entra nada que vai causar algum tipo de adoecimento espiritual, emocional, não. Pode ver uma família que está bem fechada, irmão, não entra. Não entra. Porque um protege o outro. Não. Mesma coisa a igreja. Então a sua mente está guardada pelo Senhor. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que ter a mente cativa à obediência a Cristo. E Deus continue iluminando sua mente. Convido o pessoal do louvor a vir aqui. Esses pensamentos
e crenças e pensamento de escravos normalmente gostam de se encontrar com pessoas que vão ter a mesma afinidade. Então busque a maturidade espiritual. Busque a maturidade espiritual. Venha no culto se alimentar da palavra. Anote a palavra. Como vencer isso, pastor? Como que eu posso ter uma mentalidade saudável, uma mentalidade filho? Você precisa ler a Bíblia, você pode anotar os versículos, escrever os versículos, você pode ler a Bíblia em voz alta. Tudo isso são exercícios para você ter um espírito fortalecido e uma mente convicta na palavra de Deus. Porque, queridos, olha só, pensamentos ruins, pensamentos de culpa, de condenação, não veio do nada. Você alimentou isso por muito tempo e ficou repetindo isso por muito tempo. Agora Deus quer substituir esses pensamentos de culpa, de condenação, de autodepreciação. Ele quer agora substituir por pensamentos de bênçãos. Então pegue os versículos que mexeu com você de bênção, que vai fazer você a ir para um novo nível de filho. Pegue versículos. O Senhor Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Ou seja, você está se aproximando de Deus, se aproximando do Pai. Queridos, Deus não quer que você fique olhando para você mesmo, de uma maneira que vai ferir os princípios do papai. Pare de se ver rebaixado, pare de se ver, porque palavras de homens não estão acima da palavra de Deus. Se alguém falou na tua infância que você não vai ser nada, Deus está dizendo que em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Em quem você acredita mais? Creia na palavra do papai. Na Bíblia, nas Escrituras. Por mais difícil que esteja, fica com a palavra de Deus, fica com a palavra do papai. Não fica com a palavra que alguém disse, não fica com a palavra que você mesmo falou contra você. Fica com a palavra do papai. E não espere resolver tudo do dia para a noite. Não espere resolver tudo em uma semana, em 2 cultos, nem 1 ano, e nem 2, e nem 3, e nem 4. Tem coisa que vai levar muito tempo para resolver. Queridos, eu me converti em 2007. E tem coisas que o papai está trabalhando ainda. Eu acho tão engraçado, tem gente que tem 2, 3 anos e chega já com uma metralhadora querendo culpar tudo e quer ensinar tudo na igreja. Você está enganado. Então, preste atenção aqui. Se você pensa, não sou bom o suficiente, não é Deus que está falando. Substitua isso por um versículo. E Deus está te aperfeiçoando a cada dia. Deu algo errado? Não te culpa. Todo mundo que está aqui erra. Todo mundo que está aqui erra. Todo mundo. Não te culpa. Olha para o papai e diz, pai, me ajuda. Porque o medo de errar, queridos, é um pensamento que vem das trevas, que engessa a pessoa e ela não vive o propósito de Deus com medo de errar e já está errando. Quantos livros tem aí? E com medo do que vão pensar, não escreve. Quantas empresas tem aí e por medo de errar não abre. Irmãos, entende que todo pensamento, toda pessoa crítica, toda pessoa que quer trazer peso para você, você não pode aceitar. Porque quem está inspirado pelo Espírito Santo vai trazer refrigério, vai trazer uma palavra de ânimo, de encorajamento, de fé. É isso. Só que o problema é que a gente deu muito ouvido para quem traz peso. Quer carregar peso, carrega. Eu não vou carregar, eu já deixei aos pés da cruz.
Amém? Tem pessoas que pensam, eu não sou suficiente. Se você olhar para você, sim, nós não somos. Mas agora é o papai através de nós. É Deus através de nós. Por isso que a Bíblia diz, Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quem se entregou foi Jesus, filho. Foi Jesus que se entregou por nós. Então, ouve a voz de Jesus. Ouve a voz do Espírito Santo. Chegue em casa, tire um tempo, na madrugada, tire um tempo com o Senhor. Você vai ter experiências maravilhosas. Deus está nos levando para cada vez mais, para esse nível de intimidade. E não pense que tudo vai dar certo. Não pense que tudo vai dar certo. Tem coisas que vai dar errado. Porque é Deus te protegendo e me protegendo de algo lá na frente. Papai quer remover pensamentos de perfeccionismo, de achar que tudo vai dar certo. Não vai dar, irmão. Se alguém te falou que em Cristo tudo vai dar certo, só que agora a gente sabe que o que não deu do nosso jeito, vai dar do jeito de Deus. E a gente está confiando sempre, porque esse Deus, Jesus, eu não vendo, eu não nego e eu não troco por ninguém. É isso que Ele quer, uma mente convicta. E vai ter momentos que nós vamos pular junto na presença dEle, mas vai ter momentos que nós vamos sentar e vamos dizer, ei, eu não negocio, eu não vendo, eu não abro mão, mesmo que não deu certo, lá na frente, papai vai mostrar o porquê. Porque a gente não vive por circunstância, a gente vive por fé em Cristo Jesus. E a nossa fé não está nas coisas dessa terra, a nossa fé está nas coisas eternas. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Somos salvos, mas queremos ter uma mente redimida, renovada pela palavra de Deus. Somos salvos, mas não queremos ter uma vida terrena debaixo de culpa, de punição, de jugo, de condenação. A paz de Deus, que excede todo entendimento, habita em mim e em você. O Senhor está derramando aqui uma unção de cura emocional, uma unção de cura nos pensamentos que estavam te martelando, te deixando ansioso e preocupado. E Deus está te dizendo, desfruta da minha graça e não te preocupa com a tua reputação. Te preocupa em ser filho. Porque quem se preocupa com reputação, do que os outros vão pensar e falar, não faz nada na vida. E o nosso modelo é Jesus. Você parou para pensar que muitas coisas você deixou de fazer porque se preocupou com alguém? Se preocupou com o que iam falar? Ei, essas pessoas que te criticam não estão nem aí para você. Por que você está preocupado com elas? Abençoa e vai viver a tua história em Deus. Abençoa e ama. Porque Deus diz para amar até os inimigos. Ama e abençoa. Mas vai viver a tua história em Deus. Ocupe a sua mente com as coisas do alto, não com as coisas terrenas. Quando eu estou lendo a palavra, irmão, eu estou me alimentando com as coisas do alto. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou me alimentando com as coisas do alto. Quando você está lendo a Bíblia, você está se enchendo da palavra de Deus, que é eterno, que é o que vai entrar conosco na eternidade.
Deus não está querendo que a gente faça mais. Deus está querendo que a gente pare para ouvir a voz dEle. Porque fazer a gente faz. E por fazer muito, às vezes a gente não ouve a voz de Deus. Então, queridos, tem Marta e Maria. Marta, nas 3 vezes que Jesus apareceu, ela queria sempre fazer alguma coisa. Eu quero fazer, eu estou fazendo, estou limpando. Maria escolheu a boa parte. Eu já tive fases, queridos, que parece que se eu tirava tempo para orar, parecia que eu não estava fazendo nada. Como que eu vou estar orando? Eu tenho que fazer alguma coisa para resolver. Eu tive muito essa fase, muito tempo. Eu tenho que fazer para resolver, Até cair no entendimento que orar é uma manifestação de fé. E se você não consegue parar para orar, é porque papai quer falar com você, filha. Tua vida está assim, você está agitada desse jeito, você está ansiosa desse jeito, porque você não para falar comigo. Fé não é ir na igreja, sentar num domingo e vir no outro e dizer, ou servir uma vez por mês e dizer, eu estou na igreja, sou cristão. Ei, querido, isso não é. Ser cristão não é fazer uma ação social. Isso já é algo que tem que estar dentro de nós, amém? Ser cristão é ouvir o papai, é algo espiritual. Tem gente que entrega uma cesta, ou se você serve na igreja, glória a Deus. Mas, querido, o propósito inicial aqui é você ouvir o papai lá na sua casa. Você lê Bíblia, você ora. Ou você vem no culto, senta, dá nota para o pastor, dá nota para a roupa dele, para o tênis dele, se ele repetiu o tênis, não repetiu, vem criticar, vem fazer, isso aí não é cristianismo, filho, em nome de Jesus, está repreendido Satanás. Você não vem aqui por minha causa, você vem aqui por causa dele, Jesus. Amém? E é Ele quem está falando. Então, queridos, pode ter certeza que quando a nossa mente está voltada para o Senhor, que você menos vai se preocupar com a opinião dos outros, mas você vai parar para ouvir a voz de Deus. Você vai parar para ouvir a voz do Espírito Santo. E aí, tudo fica ilimitado. Convido a todos a ficar de pé.